Sim, então, fora a paixão por Chácara das Garças, a gente vê que você tem desenvolvido um trabalho já estando como vereador. Agora você está como pré-candidato novamente. O que seria o seu diferencial aos demais pré-candidatos, que é justamente a função deste programa? Levar para as pessoas a qualidade, a vontade, a garra dos pré-candidatos. Qual é o seu diferencial que você pode colocar para essas pessoas confiarem em você o voto? Bacarelli, eu vou falar uma coisa sobre a política e eu falo assim agora hoje com experiência do segundo mandato. Eu falo que estar vereador é um desafio diário, né? Hoje a população brasileira está começando a entender a política. Isso fica muito bom, que quando a população entende de política, ela consegue cobrar você com mais facilidade, com mais precisão. E em cima dessas cobranças, você consegue criar estratégia, consegue criar requerimentos, indicações, consegue conversar com o poder público com mais facilidade, porque o vereador ele não é ordenador de despesa. Então, quem faz a maioria das coisas, quem faz as coisas é o prefeito. Então, você tem que ter essa comunicação direta com o prefeito. Eu acho interessante a oposição, porém, tem muitas pessoas que fazem oposição por oposição. Oposição para ter barulho, para fazer. Não, você tem que ter precisão. Se quer ser oposição, você tem que ser preciso. Por que que eu sou? E essa oposição ela tem que surgir efeito. Quero dizer com tudo isso, o diferencial é sempre estar presente. A gente tem que entender que na política a gente tem que ter sempre alguém por nós. Não só na política, na vida. Eu acho que na hora que você tem uma grande necessidade, principalmente no seu bairro, na sua vida, você tem que ter alguém que possa te apoiar. O diferencial é esse. Eu falei que na outra campanha eu ia dar um ênfase muito grande na questão do saneamento básico, porque é saúde pública, é saúde pública. Esse, eu vou dar um ênfase maior na causa do autismo. Eu tenho minha filha Laura, ela tem autismo de suporte 1, e a Laura me ensinou muito sobre a vida. Tem o Breno. Ela me ensinou muito sobre a vida, muito. Você começa a repensar nas coisas, você começa a ver as coisas com mais tranquilidade, com mais simplicidade. Então, são anjos que vêm para abrilhantar, né? É uma nova experiência, é tudo novo. Eu falo que a gente não pode romantizar o autismo de jeito nenhum. Eu lembro que eu e minha esposa, sou casado há 19 anos, no começo, até a gente entender, a gente não ia mais para festa de criança, para aniversário por conta disso. Então a gente foi ajustando. Hoje a Laurinha ela está em outro patamar. Eu luto muito para trazer a ecoterapia aqui para Santana de Parnaíba. Eu sei que é uma questão assim que ajuda muito a criança, que é terapia com cavalo. Eu sei que acalma muito o autista. Nós temos hípicas aqui, né? Temos, né? Isso, hípica. Inclusive, eu estou organizando uma reunião com o governador para tentar mandar um recurso para a nossa CIOeste, para tentar garear uma quantidade de vaga não só para Santana de Parnaíba, mas para a região inteira. E ajudar essas mães, porque geralmente no autismo a mãe sempre fica sozinha. Geralmente o pai abandona e acaba sendo uma mãe solo. Então a gente precisa dar esse apoio, o apoio na educação, o apoio no crescimento dessas crianças. São vários itens, né? Muitos itens. Desde a triagem, desde tudo. Os exames, desde os testes, desde tudo. Depois, uma vez identificado, tem a emissão da documentação. Todos os direitos que o autista tem. Exatamente. Então, só os direitos que eles têm, a maioria das mães não conhece. Então, nós estávamos aqui, só um exemplo, nós estávamos aqui na festa lá de festa junina de Barueri, estávamos numa fila de um brinquedo normal. O autista tem direito a ser atendido na frente da fila. E tinha uma mãe com um filho identificado, com um colarzinho e tudo, lá atrás da fila. Não pode. Ela não sabia que ela tinha esse direito dela. Então, e outra. Você vê como falta orientação? Porque quando o autista descontrola, é difícil você colocar no eixo de novo, né? Então a gente acaba criando metodologias para isso. Hoje em dia estou tranquilo em relação à Laurinha, mas eu sei que muitos pais sofrem muito com essa questão. E justamente quando eu falo do vereador é isso, é realmente vereador do povo. Eu vejo hoje Santana de Parnaíba assim com potencial enorme de crescimento. Eu acredito que a gente sai dessa era de revolução até onde a gente chegou para uma evolução. Eu acredito que a gente vai dar um salto muito grande
na questão imobiliária. Você pode ver pela Chácara das Garças. Antes você comprava um terreno de 30, 40 mil. Hoje você não acha por menos de 150, 120. E eu acredito que as pessoas começaram a enxergar Santana de Parnaíba como uma oportunidade de tudo, de trabalho, de negócio. Hoje a gente tem quase 200 quilômetros de extensão, a cidade é muito grande, porém a gente ainda tem muita terra para explorar. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com esse crescimento, porque todo crescimento ele vem com várias questões. Sim, então a gente tem várias áreas, né? ordenado. Mas eu acredito que com a experiência hoje que o nosso grupo tem, a gente consegue ordenar o crescimento da cidade com uma infraestrutura melhor, com escolas melhores, que cada vez mais a gente está evoluindo. Então eu acredito que é um conjunto de coisas. E é isso que eu coloquei na pergunta para você. O seu diferencial seria já ter participado do legislativo todo esse tempo, né? Já ter conhecimento de como as coisas funcionam e saber também do que precisa melhorar, do que precisa ampliar, acompanhado do crescimento da cidade. O vereador ele tem que estar atento no crescimento da cidade, nas questões da obra. As pessoas costumam falar assim, olha, o vereador é fiscal. Sim, é fiscal, mas o vereador ele tem que ser parceiro também, entendeu? Eu acho que ele tem que chegar em umas questões, se ele identificar uma questão que está errada ou que está extrapolada, ele tem que sentar, reunir e conversar. E vamos organizar para a coisa acontecer. E é o que a gente faz aqui em Santana de Parnaíba, trabalha com parceria, e a única forma que essa cidade cresceu foi com parceria. A gente pega uma cidade vizinha aqui, Cajamar, que ela teve aí um período de, acho que 12 prefeitos, 8 prefeitos, eu não sei exato quantos prefeitos foi, mas boa parte disso foi por conta da própria Câmara Municipal, conheço todos os vereadores lá, e isso atrapalhou um pouco o crescimento da cidade. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Eu não posso hoje tentar atrapalhar só atrapalhar por atrapalhar. Só para atrapalhar. Claro. A gente tem que ter um direcionamento. Por que daquilo? Entendeu? Por que está sendo feito aquilo? Tem que saber fazer os questionamentos. O intuito não é um só, não é o bem comum, não é o bem da população. Então acho que se todos que estão ali estão nesse intuito, não tem que ter essa questão. Eu observo hoje que eu sou um grande estudioso de campanhas de política, que vai ter um remanejamento de cadeiras e eu acredito que vai entrar uma turma nova. Então talvez essa turma ela entra com uma outra cabeça, mas eles têm que começar a entender como é que as coisas funcionam numa cidade, eles têm que entender como é que é o regimento interno, como é que é a lei orgânica da cidade, qual que são os melhores projetos. Então eu acho que a experiência, a maturidade traz isso. E outra, como resultado da política pública saudável, a política pública que atenda toda a cidade, não só grupos ou nichos, né, de mercado. A gente sempre cai no erro de dizer assim, olha, eu sou o vereador do bairro. Não, eu sou vereador de Santana de Parnaíba, da cidade inteira, da cidade num todo. E a gente ainda tem algumas regiões de Santana de Parnaíba que precisam de atenção, a gente precisa dar mais ênfase em alguns bairros, mas eu sei que o crescimento aqui é inevitável. Eu acredito que se der tudo certo, eles vêm na reeleição, eu também venho na reeleição, mas a gente já vem com uma outra cabeça, uma cabeça realmente de expansão e eu crescimento. acho que agora é dar acabamento. É isso aí. Lembrando que se a gente for colocar no mapa o adensamento de Santana de Parnaíba, talvez ele chegue a um terço, um pouquinho mais. Então ainda tem muito que ser explorado da cidade. Sim. Só que como já tem a experiência de crescimento, eu acho que a gente consegue explorar com muita responsabilidade. Principalmente na questão ambiental agora, que isso que é muito importante. Difícil, né? É difícil, então tem que auxiliar nas leis, que sejam leis boas, tanto para um lado quanto para o outro, né? Para que possa evoluir. Pacarelli, é uma coisa interessante nas políticas públicas. Nada na política pública vai ser 100%. Se você conseguir chegar no razoável, você já está muito bem. Vou te explicar uma coisa que ela é muito simples, é no dia a dia de todos os vereadores, de todo mundo que trabalha com política. A pessoa te liga e te pede uma lombada na casa, por conta dos motoqueiros ou dos carros que passam rápido. Porém, essa mesma lombada pode ser uma lombada que atrapalha a saída da garagem da outra pessoa, ou pode ser uma lombada que vai dificultar o caminhão subir no embalo. Então, antes de mais nada, você tem que consultar as pessoas. Eu acho que você tem que sentar, e a gente está numa democracia, a maioria sempre vai vencer. Então, política é isso, é democracia. Mas começa antes também. Isso aí. O motoqueiro acha que pode fazer arruaça, o pai desse motoqueiro não chama atenção como deveria chamar atenção. É uma questão de educação. Então, você vê, a política pública ela é muito abrangente. Vai desde a educação básica, dentro de casa, comportamento,
policiamento, né? A autuação. Eu acredito que é mais comportamental, viu, Bacarelli? Eu acho que a gente melhorou muito em questão de sociedade, assim, no geral, Bacarelli. Melhorou demais, né? A gente já teve grandes problemas. Eu lembro quando eu era moleque, nas comunidades existia a grande diversão, era o bar, campo de futebol ou a igreja. Olha só que engraçado. E briga, campo de futebol era briga, era né? briga. Muita briga. E os bares, tinha muita briga. Hoje em dia você vai para os campos de futebol, é difícil você ver uma confusão. Então eu acho que a sociedade ela melhorou muito em todos os aspectos, Bacarelli. Eu acho que de 90 para cá, as pessoas estão mais conscientes. É uma sociedade melhor. Então isso daqui ela é muito bom para você fazer políticas públicas para o povo. E eu acredito que não só em Santana de Parnaíba, mas na região oeste inteira, a gente vai crescer muito e melhorar cada vez mais, viu, Bacarelli? Muito legal. Bom, deixa eu colocar agora uma questão. Você está como pré-candidato. Sim. E está conversando com pessoas que queiram descobrir como depois, ou como eles sabem, né? Mas por que colocar uma confiança em você para você representá-los? Eu deixo você à vontade para conversar diretamente com eles, sem uma questão anterior, sem uma pergunta anterior, e fala, por que essas pessoas poderiam confiar em você para que você as represente? Carelli, a pergunta ela é muito simples de resolver e até curta. Eu falo assim, eu acho que hoje a maturidade nas questões públicas, antes de me candidatar, eu sempre estudei muito sobre política, sobre as coisas públicas, sobre a cidade. E quando você estuda, você acaba saindo na frente. No começo da nossa conversa eu falei sobre a organização. Eu falo que hoje eu venho com mais maturidade, conhecendo mais a cidade e sabendo dialogar melhor para resolver os problemas que a cidade tem. Cintura maior. Isso, porque nunca vai ser 100%. Então a gente tem que sempre buscar o razoável. E o razoável em Santana de Parnaíba é muito bom em relação às cidades. Então eu falo para depositar confiança na gente, justamente pela experiência e pela maturidade que a gente tem hoje na política, né? Eu acredito que hoje você não precisa desmerecer o trabalho de ninguém para dizer que o meu trabalho é melhor de jeito nenhum, Bacarelli. Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter essa tranquilidade de dizer, eu estou aqui para representá-los. Eu estou aqui por vocês. Eu vou atender o meu telefone para dizer não, ou eu vou atender para falar, vamos aí ver o que dá para ser feito. A partir daquele pedido que você leva da população, porque você acaba sendo imediato do povo. O vereador é imediato do povo. Você passa adiante e vai fazendo as tratativas até que a coisa aconteça. Mas se você levar isso com tranquilidade, se você levar isso com carinho e com compromisso, com certeza a coisa dá certo, Bacarelli. Então, com essa experiência que eu falo, que eu peço assim, a confiança da população, Bacarelli, que é bem bacana. Eu acho bem engraçado que hoje eu saio na rua, Bacarelli, eu não consigo mais comprar um pãozinho na padaria, sério? sabe? Tá Sério, assim? tá. E as pessoas querem tanta conversar. Gente já tropeça conhecidos. Isso. E eu faço um trabalho muito, muito bacana no auxílio da saúde pública. E as pessoas criam essa gratidão. Então eu faço esse trabalho desde quando eu vim do balcão de farmácia, a me formar farmacêutico, que é uma coisa bem importante que eu tenho que falar agora do meu trabalho como farmacêutico. Na pandemia em 2019, finalzinho de 2019, eu participei de um grupo de pesquisa. Na USP, o meu trabalho era recolher sangue positivo, levar para a USP fazer os testes para saber o que era Covid. Eu lembro que quando me chamaram para pesquisa, tinha 3 casos só no estado de São Paulo e um era em Alphaville. E a partir daí eu comecei a trabalhar e eu trabalhei até o final da Covid, a qual eu fui indicado hoje para uma cadeira muito importante, que é da Academia Brasileira de Ciências, né? Nossa, e foi por conta do parabéns, trabalho. Parabéns, foi por conta do trabalho. Cumprimentos mesmo. Então isso tudo é trabalho. A gente vai sempre plantar coisas boas quando a gente faz coisas boas, entendeu?